E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Arid, eu sou um gringo que mora aqui no Brasil. Esse vídeo é um assunto muito interessante, porque muitas pessoas se perguntam se é possível viver com salário mínimo aqui no Brasil. Então, falar no Brasil, eu acho que não seria o correto, porque o Brasil é um país muito grande, né? Todo mundo sabe que esse país é o maior país aqui da América do Sul. Tem muitos estados, tem muitas cidades. E isso vai depender, o custo de vida sempre vai depender do lugar que você estiver, também do seu estilo de vida, né? Porque tem pessoas que gastam mais, outras gastam menos, vivem com menos. Então depende muito. Porém, o salário mínimo no Brasil é um só. Agora, esse salário mínimo são uns 1.400 e pouco. Eu sei que não é 1.500 não. Muitas empresas, elas não pagam o salário mínimo, elas pagam um pouquinho a mais. Porque sabem que o salário mínimo não é suficiente. Então, vamos falar aqui de São Paulo, do lugar onde eu moro. Eu moro aqui no estado de São Paulo. O custo de vida aqui é mais alto que em outras cidades do Brasil, que São Paulo é uma metrópole. Aqui a área metropolitana de São Paulo também é muito grande. Se eu não me engano, são mais de 24 milhões que moram aqui nessa região, contando a capital, São Paulo, né, e as cidades que estão aqui ao redor, que a gente chama de área metropolitana. Então é muito grande, tem muitas pessoas aqui, e isso faz com que o custo de vida seja muito mais alto que em outras cidades do Brasil. Aqui um aluguel, dependendo do lugar, se for um aluguel de uma casa, você vai pagar mínimo R$ 1.000. Uma casa com 2 quartos, a sala, cozinha, um banheiro. Isso dependendo do lugar, porque também existem lugares aqui em São Paulo que só por você vai pagar, por exemplo, 2 cômodos, um banheiro, 2 cômodos, aí você já está pagando uns 700 ou 800 reais. Então é um valor muito alto, né? Especialmente para pessoas que ganham esse valor, esse salário mínimo, que são 1.400 e pouco. Não lembro quanto é esse pouco. Aí se você for pagar R$ 1.000 em uma casa, já acabou seu salário, já foi embora, né? Só contando o aluguel. E aí você tem que pagar os serviços, que geralmente eles são cobrados à parte. A energia, a água, a internet, se você tiver. Também você vai pagar, por exemplo, tem diferentes planos, mas assim, para falar um valor geral, você estaria pagando uns R$ 100 mínimos de internet. Aí também tem o valor da energia. Você estaria pagando uns 90, 100 reais também. Como eu já falei, isso depende muito do consumo de cada pessoa, do estilo de vida. Tudo bem? O que eu pago mensalmente é isso, 60 reais, 70. Dependendo da quantidade de aparelhos eletrônicos que você tiver, a quantidade de energia que você utilizar, você estaria pagando 100 reais também, ou um pouquinho a mais. Isso sempre vai depender muito, mas eu estou te falando uma média. Aí de água também a gente paga 50, 60 reais. E esqueci, né? Também tem a questão do gás. Faz tempo que eu não compro gás, porque eu moro em apartamento. Aí a gente paga o gás junto com o condomínio. Mas quem compra o gás à parte, quem gasta em gás, já paga também mais de 100 reais. Então faz essas contas. Já o salário mínimo acabou. Só com aluguel, o serviço acabou. Aí sem contar comida, sem contar as passagens, se você tiver que se movimentar de um lugar para o outro, né, uma cidade para outra, então aí você estaria gastando muito mais. Existem aqui muitas empresas que elas dão uma cesta básica como parte do salário da pessoa.
Alguns dão uma cesta básica, outros dão um cartão aí com uns R$120, R$150, dependendo da empresa, para ajudar com a questão da alimentação. Mas não é suficiente, que todo mundo sabe que o valor dos alimentos é muito alto também. As coisas têm aumentado muito, especialmente depois da pandemia, aumentaram muito, e com o passar do tempo continuam aumentando. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu pagava por um pacote de arroz de 5 quilos, eram uns 12, 15 reais, que agora está na casa dos 40 reais. Então é só para ter uma ideia, né, como que tem aumentado as coisas. E não param de aumentar. Igualmente, o que eu lembro agora de cabeça, assim, uma farinha de trigo que eu comprava muito, que era uns 3 reais, 2 reais e pouco, agora também está na casa dos 10 reais. Ou seja, só em alimentação para uma família de umas 3, 4 pessoas, só em alimentação, eu acho que você não vai gastar menos de R$1.000. Isso para comer o básico. Também não é para você ir em restaurante, ficar gastando com comida fora, porque aí não dá. Então, esse salário mínimo, se tiver 2 pessoas trabalhando em casa, se for uma família, as 2 pessoas trabalhando, o esposo, a esposa, aí se junta, dá quase R$3.000, não chega lá, né, mas dá quase R$3.000, para você conseguir mais ou menos viver, porque não vai dar para você ter uma vida muito confortável com isso, não. Então, aqui em São Paulo, você vai precisar mais ou menos o mínimo de R$5.000 para você viver tranquilo. Isso falando o básico. Se for, como eu disse, né, se você for gastar muito mais, se você é uma pessoa que gasta muito mais, que gosta de comer fora em restaurante, você gasta dinheiro com roupa, que eu também não falei, gasta dinheiro saindo, você quer ir para um parque, comer uma pizza, fazer alguma coisa fora, que sempre é importante também, aí você estaria gastando bastante dinheiro também. Então, salário mínimo, na minha opinião, é só para os jovens, para quem está trabalhando pela primeira vez, para estudante. Salário mínimo é isso para quem está fazendo faculdade, está começando a vida. Mas se você já for um adulto e você depender do salário mínimo, você vai morrer de fome. Eu não sei, né, como é que tem pessoas que se conformam com tão pouco. Eu entendo também que a situação do país não é tão fácil. Às vezes a gente corre atrás e é muito difícil, mas a gente também não pode jogar a culpa de tudo que acontece com a nossa vida no governo, porque o único responsável de resolver a situação da sua casa é você. Então o salário mínimo definitivamente não é suficiente, você tem que ganhar muito mais. Como que eu faço para ganhar muito mais? Se você não tiver uma preparação, se você não for um profissional, se você não for um empreendedor, aí você tem que trabalhar pra caramba, ter 2, 3 empregos para conseguir ter um estilo de vida um pouco mais confortável. Lembrando que eu estou falando a situação aqui de São Paulo, né? Porque eu tenho amigos que moram lá em Manaus, na Amazônia, Recife, outros lugares do Brasil, que o custo de vida é um pouco mais baixo. Também não é tão barato, mas o custo de vida é muito mais baixo. Por isso que vai depender muito do lugar. Mas mesmo assim, sem importar o lugar que você estiver, se você vai depender só de salário mínimo, então você vai morrer de fome. Não pode se conformar com tão pouco. E é isso, você sempre precisa se preparar, você sempre tem que correr atrás de uma coisa melhor. Não pode ficar a vida toda aí dependendo das misérias do governo. Tem que correr atrás. Beleza? Se gostou desse vídeo, então deixa seu like. Não esqueça de comentar e se inscrever no canal. Tchau, forte abraço.